Olá, eu sou Antônio Arruda, do Centro Espírita Nova Luz, e estamos dando prosseguimento ao estudo do livro O Principiante Espírita. Nos episódios anteriores, nós falávamos sobre a mediunidade, os tipos de mediunidade, a natureza de cada um dos médiuns, o tipo de sensibilidade de cada uma das mediunidades. E no capítulo de hoje, nós vamos entrar aqui nos escolhos da mediunidade. Ou seja, quais são as dificuldades maiores, os problemas que a gente pode encontrar na prática da mediunidade. E o nosso livro Principiante Espírita, escrito por Allan Kardec, nos diz o seguinte: um dos maiores escolhos da mediunidade é a obsessão. Vamos lembrar aqui que obsessão é o domínio que certos espíritos podem exercer sobre os médiuns, apresentando-se com nomes supostos e impedindo que por eles se manifeste outros espíritos. Isso pode acontecer. Os espíritos se manifestarem com nomes supostos, inventam lá um nome de uma pessoa que já desencarnou, que tem credibilidade, né? Uma pessoa famosa, uma pessoa influente, uma pessoa que deixou marca na história, vamos dizer assim, sendo um segmento no outro, e apresentam-se com esses nomes no intuito de enganar mesmo, né? De atrapalhar o trabalho da mediunidade séria. Isso constitui também um perigo em que se esbarra todo observador novato e inexperiente, que, desconhecendo as características desse fenômeno, pode enganar-se pelas aparências, do mesmo modo que aquele que desconhecesse a medicina pode enganar-se quanto à causa e à natureza de uma doença. Ou seja, a pessoa não está acostumada, não conhece, não estudou os princípios, as leis que regem, os mecanismos que regem o intercâmbio entre encarnados e desencarnados, deixa-se fascinar muitas das vezes pela manifestação, por ser um espírito que está se manifestando. Isso causa fascinação e a pessoa acredita facilmente naquilo que o espírito diz. Espíritos zombeteiros se aproveitam muito dessa situação para poder, literalmente falando, brincar com os encarnados, né? Que se encontram ali naquela condição, naquela posição e naquela atividade, naquele trabalho. Se nesse caso o estudo prévio é vantajoso para os observadores, torna-se indispensável para o médium, pois lhe fornece os meios de prevenir o inconveniente que lhe pode acarretar desagradáveis consequências. Por isso, toda recomendação é pouco para que o estudo preceda a certa prática, ou seja, se falando de mediunidade, primeiro precisa estudar. Precisa entender, como eu disse, os fenômenos que regem esse intercâmbio, para que se possa, no momento em que acontece a prática da mediunidade, a manifestação do espírito propriamente dito, se possa discernir se ali está um espírito sério, comprometido com a verdade, comprometido com as informações adequadas e voltadas para a prática do bem, né? Ter assim, esse discernimento. Porque muitas das vezes um espírito se manifesta com palavras bonitas e eloquentes, são os pseudo-sábios, né? E palavras bonitas e eloquentes nem sempre elas traduzem, ou nem sempre elas significam a presença de um espírito de fato evoluído e de fato comprometido com a verdade. Então, existem essas enganações, nós corremos o risco dessas enganações, né? Esses espíritos zombeteiros. Apresenta a obsessão 3 graus bem característicos. Aqui falando sobre a obsessão, que é um escolho, né? Que é uma dificuldade no que tange a prática da mediunidade. Apresenta a obsessão 3 graus bem característicos. A obsessão simples, a fascinação e a subjugação. No primeiro, ou seja, na obsessão simples,
tem o médium inteira consciência de que nada obtém de bom. Não se engana quanto à natureza do espírito que tem de se manifestar e do qual deseja livrar-se. Tal caso não oferece gravidade. É um simples aborrecimento do qual se liberta o médium se deixar, no momento de escrever. Cansado por não se ver atendido, o espírito acaba se retirando. Então, vamos imaginar aqui uma situação que é um médico que está ali praticando a psicografia. No momento em que ele está descrevendo, ele percebe que as ideias que estão vindo à mente dele não estão muito coerentes com o princípio que ele abraça, com os valores que ele tem. Alguma coisa não está batendo ali. Ele percebe que aquelas ideias não estão lógicas, batem de frente com os conceitos que ele quer trazer. Então, na hora ele já percebe, puxa, essa ideia não é minha, mas essa ideia também que está sendo colocada aqui para mim não está vindo de uma fonte confiável e de credibilidade e de uma fonte boa. Não é o espírito esclarecido que está falando para escrever isso. Não é possível. Então ele consegue identificar, é uma obsessão simples, consegue identificar, dá um basta ali, dizer, não, ok, então eu não vou escrever isso, ou eu não vou falar isso, ou eu não vou levar adiante essa informação, não vou levar adiante esse suposto esclarecimento que esse espírito está passando, porque não me parece lógico e razoável dentro dos princípios que nós abraçamos. A fascinação é bem mais grave. Porque o médium fica perfeitamente iludido. O espírito que o domina conquista-lhe a confiança a ponto de paralisar a capacidade de julgar as comunicações recebidas e de lhe fazer considerar sublimes os maiores absurdos. Aí nós já entramos numa situação mais complicada, onde o médium ele está sofrendo uma obsessão num grau mais elevado, mais grave. Ele fica fascinado, ou seja, o espírito lhe transmite as informações e por mais absurdas e por mais discordantes que sejam, ele fascinado por elas, não, ok, é o espírito está dizendo, então, mas é verdade, isso é fato, ele fica fascinado e fica como se o seu sentimento de razão, de discernimento, ficasse obscurecido, ele não consegue ter domínio dessa situação e acaba levando adiante, né, as comunicações que recebe, porque a sua capacidade de julgar essas comunicações, ela fica comprometida. Essa é a fascinação. O caráter marcante desse gênero de obsessão, a fascinação, é a provocação de uma extrema suscetibilidade do médium, o qual é levado a só admitir como bom, justo e certo aquilo que ele próprio escreve, ao mesmo tempo em que repele todo conselho e toda crítica. Então rompe com os amigos em vez de se convencer que é enganado. Alimenta inveja contra os outros médiums, cujas comunicações sejam consideradas melhores que as suas. E, por fim, quer impor-se nas reuniões espíritas de onde se afasta, desde que não as possa dominar. Essa atuação do espírito pode ir ao ponto de arrastar o indivíduo a dar passos ainda mais ridículos e comprometedores. Ou seja, ele está absolutamente convencido de que é um médium importante, né? Ele supervaloriza a sua condição de médium, entendendo que somente as comunicações que são trazidas através dele é que são confiáveis e merecem crédito. Então, isso compromete o seu poder de discernimento e essa fascinação, ela só tende a aumentar na medida em que ele começa a se afastar dos amigos, se afastar dos outros trabalhadores da casa, começa a se afastar daqueles que o questionam, ficando cada vez mais à mercê desses espíritos obsessores. É um processo complicado. Ele começa a ficar complicado, inclusive, para se resolver depois. Precisa se tomar medidas imediatas, né, com os trabalhos que acontecem na casa, os trabalhos de desobsessão, de orientação. Esse médium normalmente precisa ser afastado das atividades,
submetido ao tratamento de obsessão para reequilibrar-se só depois, né, de terminado esse trabalho, só depois que ele estiver reequilibrado, é que ele deve voltar às atividades. Vamos lá. Um dos caracteres distintivos dos espíritos maus é a imposição. Dão ordens a quem querem ser obedecidos. Os bons jamais impõem. Dão conselhos e, quando não escutados, retiram-se. Eles respeitam o livre-arbítrio. Decorre daí que a impressão deixada pelos maus espíritos é sempre penosa e fatigante. Muitas vezes causa uma agitação febril, movimentos bruscos e desordenados. Ao contrário, a dos bons é calma, suave e agradável. Ou seja, é importante que se estude a doutrina espírita. É importante que o livro dos médiuns seja livro de cabeceira do médium, justamente para que ele entenda todos esses processos e quando estiver envolvido em alguma situação dessa, de obsessão, ele perceba os sintomas e ele próprio dispare aí as medidas necessárias para que se reverta essa situação. Por hoje ficamos por aqui, agradecemos a sua atenção e retornaremos no novo episódio, seguindo adiante no nosso estudo.